Qual é a situação? O que você pode passar para a gente de informação sobre a Carla Zambelli? No dia 1º de agosto, o juiz que estava, naquele momento, na audiência, ele decidiu não dar uma decisão porque ele preferiu ouvir o depoimento de Carla Zambelli explicando. Ele deu a ela a oportunidade de contar tudo o que estava acontecendo para que fosse documentado dentro desse processo, do qual esse juiz estava muito bem informado. Só que como nós estamos em um período de férias aqui na Itália, então não tem todo o aparato institucional funcionante em pleno vigor. Então, como esse juiz estava ali, era um juiz substituto, ele decidiu não pegar para si essa decisão e resolveu adiar essa audiência de convalida para o dia 13 de agosto, que acontecerá agora nesta próxima quarta-feira. No meio tempo, Carla continua presa no presídio feminino, em Roma, aguardando essa decisão do juiz para ver qual será o destino dela nesse momento. A informação que eu tive do advogado Pier Emílio San Marco, que está acompanhando o caso da Zambelli, que está falando pela Zambelli aqui na Itália, a última atualização que eu tive, que ele me enviou hoje, inclusive, é que durante essa audiência do dia 13, vai ser nomeado um médico para avaliar o estado de saúde de Carla e a compatibilidade da prisão, do cárcere, aonde ela está. Então, isso já é um ponto que o médico vai ter que ser nomeado um médico para avaliar o estado de saúde dela, até porque todos sabem que a Carla Zambelli ela tem inúmeros problemas de saúde, precisa ser medicada em tempo, né, de hora em hora, enfim, e ela tem que ter essa avaliação médica. Agora, o que acontecerá no dia 13 de agosto é uma incógnita para todos nós, porque não sabendo que o processo em si é já viciado, de acordo com os Twitter Files, de acordo também com os arquivos do 8 de janeiro, que foram publicados no dia 4 de agosto, agora, pelo David Agape, Eli Vieira e Schellenberg, que é uma bomba explosiva, do qual ali se encontra provas, porque nós tínhamos evidências, nós sabíamos do que acontecia nos bastidores da República, entre as instituições Supremo Tribunal e Tribunal Superior Eleitoral. Mas até então, nós não tínhamos as provas para comprovar de fato o que estava acontecendo. Agora, com essas provas emergendo, né, saindo aí à superfície, os advogados, isso também inclui uma ótima composição de tudo isso que vem sendo feito no Brasil, de forma até mesmo ilegal, persecutória, uma condenação que a gente vem acompanhando desde 2022, que vem acontecendo por ideologia política, tentando exterminar grupos políticos da cena política. Isso é gravíssimo aqui na Itália. Defendemos e muito a liberdade de expressão, tanto é que eu observo que os brasileiros, inclusive a ala esquerdista, não está muito acostumada a ter esse debate de liberdade de expressão, ouvindo a história ou a parte contrária à sua outra ideologia. Porque nós somos muito viciados durante décadas dentro do Brasil, fomos enganados durante décadas com falsos debates. E isso transformou a sociedade civil em lobotomizados, em pessoas que, de fato, não sabem avaliar o perigo que nós estamos vivendo hoje nesse mundo globalizado, né, que a gente está vendo todas as facetas, a multifacetária do globalismo, que é diferente da globalização. O globalismo está inserido nisso. O Brasil é um país laboratório do globalismo, que é o comum do globalismo, tanto é que todas as leis liberticidas, desde a pandemia, foram instauradas com sucesso no Brasil. O Brasil foi um dos países que mais deu certo nesse quesito, porque as pessoas aceitaram, porque as pessoas acreditaram e porque as pessoas acharam que era o certo. E há quem contradissesse, né, as instituições ou o Ministério da Saúde e todas essas pessoas, quando, na verdade, a gente observa através também dos arquivos do 8 de janeiro e também através de Mike Pence, que denuncia esse conglomerado de mídia através dos famosos vassalos do sistema, que são os fact-checkers, que manipulavam a narrativa, traziam à tona, rotulando todo mundo de fake news, de notícia falsa, e trazendo a narrativa, tentando colocar a narrativa uníssona para a sociedade civil, em modo que elas acreditassem, porque a partir do momento que uma Globo, Jornal Nacional, William Bonner e todo o outro conglomerado de mídia falam a mesma coisa, a população brasileira fala: como é que eu vou duvidar dessas pessoas e só você está falando a verdade? Pois é,
Hoje, depois de anos, isso vem à tona, mostrando que, de fato, aquelas poucas pessoas e os jornalistas independentes que não tinham rabo preso com ninguém, que não recebia dinheiro de nenhum tipo de associação, nenhum tipo de governo, né, da USAID e de organizações, assim como temos tantas pessoas no Brasil, instituições até mesmo renomadas no Brasil, que foram incluídas nessa lista como favorecimento, né, trazendo aí dinheiro a essas pessoas para contar a história que o poder queria. E isso é um crime, e durante a pandemia eu falo sempre que foi o maior crime contra a humanidade de não trazer a informação correta à população brasileira, porque eles não salvaram vidas, muito pelo contrário, eles trouxeram assim inúmeros problemas de saúde à população brasileira, que hoje nós estamos vendo, depois dessa pandemia, a consequência e o efeito colateral que essa mídia terrorista causou na população brasileira. Então, o caso da Carla Zambelli está englobado em tudo isso, com toda essa cronologia de tempo que é importante trazer, né, ser fiel aos fatos e não às narrativas, porque a esquerda trabalha muito com propaganda, né, eles trabalham com slogans, então todo mundo repete a mesma coisa, mas eles não apuram os fatos de forma limpa, né, que não faz parte deles, a gente vê porque eles recebem muito dinheiro para mentir para a população. Então, o nosso papel aqui é trazer o que é a verdade, doa quem doer, sinto muito, mas o trabalho realmente do jornalista é trazer à população aquilo que o poder não quer que ela saiba. O mais difícil, eu acho, né, Karina, é fazer com que as autoridades italianas entendam a adição de pena de um crime impossível. Porque tem o lance do hacker, ela foi condenada, sim, mas só que o Alexandre de Moraes, como bem explicou o Dr. Jeffrey Cecchini aqui para nós na timeline várias vezes, ele colocou na pena da Zambelli o famoso atentado ao Estado Democrático de Direito, ou abolição ao Estado Democrático de Direito. E como é que tem sido a sua conversa com as suas fontes aí, as pessoas próximas à Zambelli? Como é que tem sido esse esclarecimento de que esse acréscimo de pena é o que fez com que o Alexandre de Moraes pudesse prendê-la ou desejar prendê-la no Brasil e que na Itália isso deveria ser reconsiderado? Está sendo difícil? O fato é que, Alan, quando a Carla Zambelli, aqui tem um outro problema da desinformação, porque nós estamos vivendo a guerra de informação, vocês sabem, vocês falam disso todos os dias aí. A guerra da desinformação é o seguinte: todos os jornais, inclusive os italianos, começaram, alguns com viés esquerdista, outros foram mais justos, né, ao divulgar a prisão de Carla Zambelli, que diziam que ela era uma fugitiva. Que ela era fugitiva, que ela fugiu para a Itália e que não foi bem assim, porque quando ela sai do país, primeiramente que a Carla Zambelli, ela possuía todos os documentos dela em mãos, ela não tinha nenhuma ordem para que ela não saísse do país, isso não havia, isso é um fato, ou seja, ela estava livre para fazer o que quisesse, viajar e tudo mais. Se Alexandre de Moraes quisesse, de fato, remover esses direitos de Carla Zambelli, ele já teria feito antes, como ele fez com tantos outros, né? Removendo o passaporte das pessoas, impedindo-as de sair do país, que não foi o caso de Carla Zambelli. Então, sendo assim, ela não era uma fugitiva. Ela passou a ser considerada fugitiva a partir do momento que ela entra e que eles tenham a informação de que ela estava em território italiano. Quando ela está em território italiano, eles colocam esse red alarme dentro da Interpol. Tanto é que foi difícil para a gente apurar isso, porque não tinha o nome da Carla Zambelli na lista da Interpol até antes dela sair do país. Não existia o nome dela lá. Ele foi aparecer depois, né, quando ela já estava em território italiano, e ali foi acelerado o processo dela. Então, e quando é acelerado o processo dela, qual é a pegadinha que o Alexandre de Moraes faz com todo mundo e fez com todos os presos do 8 de janeiro? Ele inseriu dentro do processo dela um crime de abolição do Estado Democrático de Direito, que virou praxe. E você pode ver através dos arquivos do 8 de janeiro. Pessoas que vendiam bandeiras, pessoas que não tinham crime nenhum, antecedentes criminais nenhum, essas pessoas também foram consideradas e entraram na lista como um atentado à abolição do Estado Democrático de Direito, que é gravíssima essa pena, e até você explicar que isso não é bem assim, tem tempo. Tem um tempo que você tem que recolher todas as informações, porque você tem que se defender. Agora, o que nós temos aqui na Itália é o direito à presunção de inocência.
Agora, quando você é inserido dessa maneira dentro de uma lista da Interpol em território italiano, que você é presa e colocada diretamente na cadeia, eles vai ter que chegar e vai chegar ao ministro da Justiça, Carlo Nordio, porque é ele que vai decidir depois se é legítima essa prisão ou essa extradição ou não. Mas ela tem o direito à presunção de inocência, coisas que isso não está tendo no Brasil. Então, é muito grave toda essa situação que foi colocada e a má-fé de Alexandre de Moraes de inserir imputar esse tipo de crime de maneira monocrática dentro dos processos das pessoas para incriminá-las. É a mesma coisa de você não gostar de uma pessoa e você colocar um pacote de drogas no carro da pessoa, você chamar a polícia e falar, ela tem droga lá no carro. E aí você é pego com 1 quilo de cocaína no teu carro. E aí você vai explicar o quê? Você vai ter que ter um tempo para poder explicar. Mas caso contrário, até então o dano já foi feito, porque você já foi pego em flagrante. Percebe? Então é essa má-fé que vem sendo colocada dentro da justiça brasileira de forma muito questionável e de forma ilegal. Então é esse o processo que tem que ser revisto e que os advogados aqui na Itália, tanto Pier Emílio San Marco, está debruçado nisso. O juiz do 1º de agosto já estava sabendo e ciente do caso dela. Eu decidi fazer o vídeo esse em italiano para explicar à população, até mesmo às autoridades italianas, da qual já foi encaminhado esse vídeo a muitas autoridades italianas para que elas entendam de fato o que está acontecendo na cronologia do tempo e onde o Brasil está metido agora. Qual é a conjectura do Brasil nesse momento, que precisa ter muito cuidado, porque os tratados da União Europeia, firmados até mesmo pela Itália, não permite isso. A liberdade de expressão é sacrossanta, o direito à presunção de inocência é mais sacrossanta ainda, e o devido processo legal é um amém, ou seja, tem que ser feito. Então, eu estou curiosa para ver o que vai acontecer na próxima quarta-feira. Agora, Karina, o fato da Zambelli também ser cidadã italiana contribui para que eles não queiram extraditá-la ou não faria diferença? Max, esse é um ponto político, né? Não tem a questão de você ser italiano ou não. Aqui nós estamos falando de um processo político. Tanto é que se consuma político a partir do momento que Angelo Bonelli entra no meio. Verdade. Se Angelo Bonelli, que é um deputado da esquerda, Partido Verde, italiano, e que devo dizer que me meraviglio io, Angelo Bonelli, delatar, né, os seus opositores políticos, enquanto a Hilária Salles, que sim cometeu um crime na Hungria, com Viktor Orbán, foi presa, e ele foi lá e denunciou tudo isso e dizia que o Viktor Orbán era um fascista e que estava mantendo Hilária Salles na prisão de modo bárbaro, de modo que não poderia ter acontecido com a Hilária Salles. A Hilária Salles, ela era sua parceira, faz parte também do Partido Verde, que logo depois virou deputada, eurodeputada, para vocês terem uma ideia. E foi uma pessoa que cometeu, sim, crime no território da Hungria, porque ela foi até lá fazer uma manifestação na Hungria, dizendo que o Viktor Orbán era um fascista e bateu nos policiais com manganelo. Tem imagens, tem vídeo, tem tudo, que ela fazia parte dessa organização que bateu em policiais. E foi presa, foi acorrentada, que é o sistema da Hungria. E ele, Angelo Bonelli, levantou a voz, fez um terror em todas as redes televisivas italianas, dizendo que aquilo teria o direito, né, os direitos humanos, que jamais Hilária Salles deveria ser tratada dessa maneira. E agora, Angelo Bonelli, o mesmo que defendeu Hilária Salles, colocou Carla Zambelli na cadeia, e no estado que ela está, de forma mais vil possível. Ou seja, esse é o retrato da esquerda. É assim que eles funcionam. Karina Michelin, muitíssimo obrigado pela participação. Espero que seja só a primeira aqui no Conversa Timeline. Muitíssimo obrigado. Volte sempre, tá? Eu que agradeço. Um ótimo trabalho aí para vocês. Fiquem com Deus e um beijo em toda a audiência. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado. Obrigado mesmo. Ela estava com o tempo corrido lá. Não, vamos lá.